Oi, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui, né? Mais uma vez. Deixa eu tentar ajeitar aqui um pouquinho. Reunidos para começar mais uma conversa. Oi, Joana Dark, tudo bom? Saudade, né, da gente se encontrar todo mundo junto. Quer dizer, fisicamente, né? Porque a gente está sempre junto. Sempre. Nós estamos sempre juntos. As pessoas que estão ligadas, né, por um elo espiritual, emocional, estão sempre juntas. Então, esse período tem sido muito difícil, principalmente para aquelas pessoas mais de contato físico, para aquelas pessoas que realmente gostam de estar mais próximas umas das outras. E a gente não tem como, né? Não tem como nesse momento a gente estar realmente isolado fisicamente. Pelo menos é para estar. Eu tô aqui hoje com essa missão de a gente conversar sobre a dor do outro. Será que essa dor do outro dói em você? E tem muita gente que reclama porque é tão sensível que sente todas as dores do mundo doerem nela e acha isso ruim. Eu já acho o seguinte, que é a pergunta da nossa live de hoje. A dor do outro dói em você? Parabéns. Sinal que você está evoluindo, né? Porque para a dor do outro doer na gente, a gente tem que não ser egoísta, tem que pensar no outro, né? Então, se a gente sente essa dor do outro na gente, é sinal de que estamos evoluindo. Porque se a gente está aqui para evoluir, para amar mais, para ser mais solidário, para fazer o bem, para estar próximo do outro, então é claro que se a gente está fazendo tudo isso direitinho, a dor do outro vai doer na gente. Não tem como não doer. E que dor é essa, né? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Eu estou aqui com o nosso evangelho, certo? E eu queria que a gente começasse fazendo uma pequena leitura, não vai ser grande, né? Porque a gente nem tem esse tempo todo, mas já fiz o Evangelho no Lar hoje. A gente, engraçado, a pandemia, eu nunca tinha feito o Evangelho no Lar com a minha irmã de São Luís do Maranhão, que ela é uma espírita bem mais tarimbada, bem mais andada, já mais instruída na questão da doutrina espírita. E ela sempre fazia lá, eu aqui com o Alisson. E aí eu até parei de fazer e depois agora ela, vamos fazer todo mundo junto, a gente liga lá no WhatsApp, tá lá a gente fazendo Evangelho Espírita, eu, Alisson aqui e a Helena lá em São Luís do Maranhão. Então a pandemia trouxe esse isolamento físico, mas ela trouxe também um aprendizado de que a gente não precisa estar grudado no outro para estar junto com o outro, né? E a gente tem estado até mais presente na vida de muita gente através dos meios eletrônicos. Tem aí a Sânia Karine, deixa eu ver quem tá aqui, a Janilde. Oi, Janilde, beijo. Ana Shirles, oi, Ana Shirles. Deixa eu ver quem mais, Arlene, Victor, a Joana Dark, que entrou no comecinho, e o Felipe, né? Então, eu vou abrir aqui Vocês estão me escutando? Por favor, alguém diz aí. Janilde tá dizendo que tá sem som. Ana Shirley, está me escutando? Alguém pode me responder aí no chat se vocês estão me escutando? Oi, acho que vocês não estão me escutando. Vocês estão me escutando, gente? Pelo amor de Deus, agora eu tô sem... Ah, sim, amém, Arlene. Eu já peguei o celular e já ia mexer no celular. Janilde, dá um jeitinho no teu som aí, Janilde. Olha, se alguém quiser entrar nessa live pra gente fazer junto, conversar e a gente debater, é só fazer o pedido aí que eu aceito, tá bom? Aceita aqui e a gente vai fazer junto. Eu vou abrir aqui
abri aqui aleatoriamente, como eu gosto de fazer, nosso evangelho. E eu vou ler para vocês aqui esse trecho pequenininho, tá? Como sempre, vocês sabem que quando a gente precisa, a mensagem vem. E ela vem da forma que a gente precisa. Ainda que a gente não entenda naquele momento, a gente com certeza... Valeu, Janilde. A gente com certeza vai entender no momento posterior. Então, eu abri aqui na missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecedes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Olha onde foi que eu fui abrir esse nosso evangelho tão abençoado. Muito bem, Janilde, normalizou, né? Porque como a gente vai falar da dor do outro que dói na gente, e isso é sinal de evolução, e a gente abre o evangelho e Jesus nos traz através dos nossos mentores espirituais a mensagem de que nós, as pessoas que se julgam inteligentes aqui na Terra, tem uma missão muito mais de responsabilidade do que as pessoas que, na sua humildade, se julgam menos, entre aspas, inteligentes, porque existem várias espécies de inteligência. Existe a inteligência dos bancos da academia, existe a inteligência daquela senhora lá do interior que nunca saiu da roça e tem a inteligência dela, que nunca vai ser a mesma da inteligência de academia, nem de academia dela, mas são inteligências necessárias para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento espiritual, inclusive, porque imaginem só, uma pessoa super inteligente no sentido formal da palavra, aquela pessoa que conseguiu estudar, que veio ao mundo e teve a oportunidade, lhe foi concedido essa oportunidade de se graduar, de estudar mesmo, né? De desenvolver-se intelectualmente na formalidade desse termo. E outra pessoa que veio ao mundo e não teve a mesma condição. Nasceu na roça, cresceu na roça, criou os filhos na roça, faleceu na roça. E eu estou dando exemplo da roça, mas pode ser num subúrbio, pode ser abandonado, uma pessoa de rua, pode ser uma pessoa... Qualquer pessoa que não teve acesso às mesmas condições e facilidades daqueles que se julgam super inteligentes, e isso não é o problema. O problema seria menosprezar essas outras espécies de inteligências. E por isso se achar superior a essas outras pessoas, aí sim eu vejo um grande problema à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Se somos todos iguais, e se a alguns foi dado condições melhores, menos difíceis de se desenvolver aqui no planetinha Terra, nessa casa-escola em que a gente vive, a essas pessoas será cobrada uma responsabilidade muito maior. Quanto mais esclarecimento você tem, mais conta será cobrado desse esclarecimento, né? Mais prestação de contas você terá que fazer a Deus. Então, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? A dor do outro dói em você? Parabéns, você está evoluindo. Se nós temos essa compreensão através da nossa inteligência, e essa parte trouxe aqui o nosso evangelho, por acaso foi aberto nisso, se nós temos essa compreensão maior das coisas, se a gente tem a possibilidade de estudar, por exemplo, o Evangelho, seja o Evangelho de qualquer religião ou da doutrina espírita, e não o fazemos e nos atemos apenas às coisas materiais, quanto problema isso vai trazer para a nossa caminhadazinha, degrau a degrau, na nossa evolução espiritual. Por quê? Porque se nós temos esse privilégio
de ter essa luz intelectual mais acentuada ou mais desenvolvida. Acentuada não cabe aqui, mais desenvolvida que outras pessoas. Quanta responsabilidade a gente tem de puxar aquele nosso irmão, de fazer com que a gente trabalhe essa intelectualidade da gente em prol das outras pessoas. E aí a gente vai falar sobre grandes inventores, sobre as pessoas que estão aí, por exemplo, ocupando grandes cargos de imensa responsabilidade na condução da vida de outras pessoas. São os políticos, são pessoas que são médicas, pessoas que são engenheiros, né? São pessoas que são professores, são pessoas que são qualquer coisa na vida que tenha sido alcançada através do estudo. Essas pessoas têm a importância e a responsabilidade de transformar outras vidas. E não apenas usar aquele conhecimento para si mesma, e isso seria egoísmo. Isso seria irresponsável, isso seria não solidário, isso seria desperdício dos dons que Deus nos dá, da capacidade, de toda aquela estrutura que a gente recebeu. Isso é desperdício se você não coloca isso em movimento em prol de outras pessoas, né? Então, esse egoísmo que aparece quando você guarda para si tudo que você aprende, tudo que você é capaz de fazer na sua vida e não faz na vida do outro, esse egoísmo te impede de sentir a dor do outro. Por que o egoísmo impede a gente de sentir a dor do outro? Simplesmente porque a gente se fecha no nosso mundo. O egoísta é aquela pessoa que não enxerga o outro, só se enxerga. O egoísta é aquele que, mesmo não fazendo mal, não se direciona para fazer o bem. A gente tem duas mãos, mas o egoísta, ele prefere colocar as mãos aqui no corpo dele mesmo do que levantar e estender a mão para outra pessoa, certo? Então, esse egoísmo existencial denota ainda que não evoluímos o bastante. Se não evoluímos o bastante, não somos capazes de sentir doer na gente a dor do outro, porque a gente só se preocupa com a nossa própria dor. Então, aquelas pessoas que são mais sensíveis, e foi o que eu falei no comecinho, e eu me incluo nisso, eu sempre reclamei bastante. Dói em mim qualquer coisa que eu vejo, pode ser na televisão, pode ser na rua passando, pode ser numa situação no outro lado do planeta. Dói a dor do outro, né? E esse doer me incomodava demais, muito, sempre me incomodou. Não consegui fazer as coisas, por exemplo, sem estar ali fazendo e chorando, fazendo e naquela emoção, né? Que não deixa a gente, não impede de fazer, mas que não é apropriada naquele momento. Por exemplo, você está fazendo uma ação, como eu fui fazer uma vez com a Janilde e o Alisson e outras pessoas. Daí a gente foi pra rua, vamos fazer doação de sopa, conversar com as pessoas. Naquele momento, adianta você estar ali apresentando a palavra de Deus e banhado em lágrimas? Então é assim, essa sensibilidade exacerbada sempre me incomodou. Mas depois que eu conheci o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a gente lê a doutrina, e a gente percebe que essa sensibilidade não é uma coisa ruim. Como é que eu vou me importar com outro se eu não sou sensível, né? A gente tem que trabalhar para controlar num nível que também não nos fira, né? Naquele momento, tanto que nos impeça de agir. Aí é um problema. Quando você é sensível demais e você se mergulha na dor do outro e não consegue emergir, levantar, sair daquele momento de dor profunda para de fora puxar o outro também na sua direção, aí essa sensibilidade precisa ser trabalhada, ser domada, não morrer. A gente não pode matar a nossa sensibilidade, mas a gente precisa mesmo de verdade dessa sensibilidade para ser o quê?
aquela pessoa que Jesus trouxe para a gente como uma pessoa que esse sim está a caminho da evolução espiritual. É aquela pessoa que ama o seu próximo, que quer para aquele próximo, que quer para si mesmo, mas é de verdade, não coloca para fora. Então, nosso tema é: a dor do outro dói em você? Parabéns, você está evoluindo. Deu para entender? Agora, como é que, para sermos humanos, exatamente, Arlene, na mais esplêndida luz espiritual e abençoada que possa haver no significado dessa palavra, ser humano? Porque ser humano não é ser mais que ninguém. Não é ser mais do que qualquer outra forma de vida. Ser humano no sentido de se vangloriar disso. O ser humano é um ser, uma espécie racional, é uma espécie iluminada, é inteligente. A gente volta lá para o Evangelho. Mas enquanto a gente não usar a nossa inteligência racional de seres humanos para que a gente possa cuidar desses seres que também são vivos e precisam da nossa ajuda para continuar sobrevivendo e para que eles possam evoluir, porque eu acredito na evolução de todos os seres, a gente precisa estar ali aberto para abraçar essas outras formas de vida e não ficar num pedestal. Eu sou o ser humano, eu sou o racional, eu evoluí. Não, o outro animal, que nós somos animais, não evoluiu, então eu fico aqui no meu pedestal, exploro qualquer espécie material, imaterial, orgânica, inorgânica, apenas para o meu prazer, apenas para suprir as minhas necessidades, e eu acho que isso está certo. Então o ser humano, ele precisa repensar a sua responsabilidade de ser humano aqui nesse planeta. Por que se a gente está num planeta escola, num planeta onde a gente precisa aprender a todo custo a evoluir pelo amor, por que a gente não o faz quando a gente tem oportunidade? Porque aí a gente volta lá, a dor do outro não dói na gente. Se você passa na rua e chuta um cachorro, você chuta porque a dor do outro não dói em você. E se não dói em você, você não está evoluindo, não pelo menos num nível em que muita gente, graças a Deus, já vem evoluindo nesse planeta. Se você passa na rua e vê um mendigo e humilha e toca fogo, tem gente que toca fogo em mendigo, em pessoas de rua, de situação de rua. Se você faz isso, você não evoluiu coisa nenhuma. Imagina quantas e quantas reencarnações você vai precisar ainda para começar a sentir uma pontinha da dor do outro na tua própria vida, né? Então, parabéns se a dor do outro dói em você. Parabéns, você está evoluindo. Muita gente se fecha numa redoma com medo de sentir a dor do outro. Não precisamos ter medo da dor do outro, a gente precisa ter mais amor. A gente precisa se armar de amor para que essa dor do outro ela chegue até a gente e a gente consiga transformar essa dor em acolhimento, né? Em acolhimento. Oi, Gilbertine, saudade de vocês todos. Oi, Evandro. Então, esse acolhimento é que vai fazer com que aquela pessoa que está passando pela situação, naquele momento em que necessita de um apoio que seja material, que seja moral, de uma palavra, sabe? De se sentir presente para alguém, porque não existe dor maior do que você sentir que você é completamente ausente na vida de todo mundo. Ou seja, você não existe. E essa inexistência é uma dor gigantesca. E isso pode ser tocado, curado, alcançado pelo amor de outra pessoa, né? Se você dá uma palavra, se você dá um olhar acolhedor, você mostra para aquela pessoa que ela não é invisível. E aquela dor, ela vai começar a diminuir e essa pessoa vai começar a poder se sentir inserida, amada.
acolhida. E se eu me sinto amada, acolhida, essa dor começa a diminuir e começa a me deixar enxergar as outras coisas importantes que existem de boas na minha vida, além daquela dor imensa que me tapa os olhos para todo o resto. E aí é aquela pessoa que passa o dia reclamando, passa o dia com medo, passa o dia, inclusive, fazendo maldade na vida das outras pessoas, ou simplesmente passa o dia inerte porque a dor é tão grande que ela só quer ficar encolhida na própria dor. E quando essa dor começa a diminuir pela ação desse acolhimento de outra pessoa, essa dor dói em alguém e esse alguém se movimenta em direção a essa pessoa, com certeza diminuindo essa dor, vai aumentar a consciência de que existem outras coisas além da dor que devem ser agradecidas a Deus, né? Agradecidas a Deus. Empatia, essa é a palavra, Gilbertine. Se você não sente a dor do outro, você não consegue, você é incapaz de sentir empatia. E o que é empatia? É sentir o outro, conhecer, se deixar, se permitir conhecer, se achegar a esse outro. E quando a gente derruba essa distância entre a gente e o outro, aí a gente consegue perceber a dor do outro. E eu estou falando a dor do outro de uma forma geral. A dor do outro é aquela situação em que aquele outro se encontra e que ele não consegue sair dela sozinho. Vocês imaginem uma grande preocupação, o medo atual pela pandemia. Eu me preocupo, por exemplo, com os meus irmãos e minha família em São Luís do Maranhão, me preocupo em Brasília, me preocupo aqui em Picos. E aí, partindo dessa esfera da família, das pessoas mais próximas, eu me preocupo com todo mundo. E quanta dor nós estamos vivenciando nesses últimos mais de 12 meses, ou seja, mais de um ano no nosso país e no mundo. Então, no nosso país, a situação é de uma dor imensa nesse momento. Cabe ao espírita ter a responsabilidade de tentar chegar até a dor do outro, nem que seja em oração, todos os dias, pedindo a intervenção dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, que esses espíritos que estão interligados sobre o nosso país, cada anjinho da guarda de cada pessoa, que eles estejam ali, orando para que essa dor, ela não passe, mas ela diminua o suficiente para que essas pessoas possam perceber quanta coisa, além da dor, elas têm para agradecer. E a própria dor, quando a pessoa tem essa diminuição dessa dimensão, dessa dor em que ela está mergulhada, a própria dor é motivo para a gente ser grato. Quando a gente tem a dimensão de que a gente precisa evoluir com essa dor. E quando a gente tem a dimensão que a gente pode tocar a dor do outro, trazer aquele outro para perto da gente e a gente fazer com que essa pessoa perceba isso. Olha, eu sei que dói, é como a Janilde está falando, dói. Mas além da dor, e apesar da dor, e por essa dor, agradeça. Agradeça porque se está doendo, você ainda está vivo. Você tem a possibilidade de evoluir por essa dor. E eu não gosto muito daquela coisa, você não vai evoluir pelo amor, evolui pela dor. Mas a dor também traz evolução, a gente sabe disso. E se traz evolução é para o nosso amadurecimento espiritual. E se é para o nosso amadurecimento espiritual, é para o nosso bem. A gente sabe que as pessoas, a gente vem com uma missão, a gente vem com um compromisso, na realidade, de passar por certas coisas nessa vida. E lá, quando a gente está lá, né, no oba-oba, tá tudo bem, a gente está aqui, não sei se eu vou reencarnar de novo, não, vou dar mais um tempinho. Quando a gente tem um compromisso de reencarnar e resolve, a gente vem com essa missão e a gente não tem ainda a noção se a gente vai conseguir superar ou não da forma mais produtiva
espiritualmente possível, mas a gente tem que tentar. Então, a dor do outro dói em você, não reclame e não fuja dessa dor do outro. Acolha, porque se você estivesse no lugar daquela pessoa, com certeza você se sentiria a pessoa mais assim amada do mundo se você fosse abraçada por alguém naquele momento de dor, certo? Então, a dor do outro dói em você, não reclame. Não reclame, não fuja da responsabilidade de você ter sensibilidade, amadurecimento espiritual para estar sentindo que aquele outro precisa de você. E eu não sei mais nem quem foi que disse isso, mas não é o mal que é a pior coisa que possa acontecer. É a pessoa que pode fazer o bem ficar omissa de fazer o bem, entendeu? Então, se eu sei o que é o bem, eu como espírita, eu tenho o dever moral de saber o que é o bem. O que é o bem e o que pode tocar com esse bem, o que eu posso transformar com esse bem ao meu redor. Se eu sou um espírita que tenho essa responsabilidade, que tenho essa noção, que eu tenho essa ciência, como é que eu posso me furtar disso? Pelo comodismo de me blindar com relação à dor do outro. Então, eu até... Obrigada, viu, Nachiles? Eu acho até que eu me empolguei, porque é uma coisa tão clara hoje, que tem tanta dor para todo lado, e que a sensibilidade que a gente tem com relação a essa dor é o que nos torna humanos, que nos torna espíritas, responsáveis, conscientes da nossa missão aqui na Terra. Porque não adianta eu abrir a boca para dizer, sou espírita, eu ando com o meu evangelho aqui embaixo do braço, se eu não faço concretamente na vida, se eu não materializo o que está aqui, ó. Aqui está no papel. Você pode rasgar, você pode jogar fora, você pode pisar em cima, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Mas se você captou a essência e você... isso aqui é um papel, né? Material, não serve para nada se você não captar a essência. Não é um desrespeito, eu não estou falando da palavra de Deus, nem da mensagem que Jesus trouxe aqui. Eu estou falando, isso é o conteúdo, eu estou falando da forma. Esse papel não vale nada, vai ser letra morta se eu não praticar esse bem que ele diz que eu sou obrigada, pela minha consciência espírita, pelo meu esclarecimento como pessoa espírita. Se eu não praticar todo esse bem, essa luz, esse poder maravilhoso do amor que vem do Evangelho de Jesus, que vem dessa luz direta de Deus, então eu não sou nada. Não evoluí, não aprendi a olhar o outro, a ser menos egoísta, não aprendi a abraçar a dor do outro como se fosse a minha. Não é nada mais do que você amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que você deseja que faça a você mesmo. Então, vamos pensar nisso. Não vamos mais reclamar que a dor do outro está doendo na gente, porque dói mesmo, mas só dói para aquelas pessoas que estão caminhando degrauzinho a degrauzinho no seu despertar evolutivo para chegar mais pertinho de Deus. E eu acho que não tem alegria maior para Jesus Cristo, governador desse planeta que tanto sofre ultimamente, do que ver que mesmo em meio a tanto sofrimento existem pessoas despertando para o amor, para a solidariedade, para a compaixão, para o abraço que não é físico, mas que é de alma agora. Essa é a diferença. E eu acho que isso veio para mostrar essa preciosidade que a gente tinha perdido na nossa correria do dia a dia. O abraço não precisa ser físico, precisa ser espiritual, precisa ser de alma, precisa ser um abraço quente, de energia do bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, deixa eu ver que horas são, que eu sempre me empolgo e eu vou, ó, já são 8h03. Eu nem sei, Janilde, que hora que termina a nossa live, falando sério. Mas, ó, eu acho que deu para trazer a mensagem que eu me senti na responsabilidade de trazer hoje. Vamos
abraçar a dor do outro e não fugir dela. Não fugir dela. Não é a mesma coisa de você não querer, por exemplo, abrir a televisão, ligar a televisão para ficar vendo aquelas misérias, crime, não sei o que, crimes mais absurdos. Gente, parece que o mundo está enlouquecendo. Enlouquecendo. Famílias destruindo famílias, crimes bárbaros. Não é isso que eu estou falando. Não é a gente não precisa estar mergulhado nisso todo dia para a gente ter consciência de como está a vida por aí, não. Aqui no planeta. A gente pode se blindar desse tipo de energia. Aí eu já não chamo a dor do outro, de energia. Se você me perguntar se eu assisto TV aberta, se eu vejo programas sensacionalistas, se eu recebo no meu WhatsApp mensagens de acidente de gente que está... Não, eu não recebo, e se me mandar ainda bloqueio. Porque eu não me exponho a esse tipo de energia. Porque isso faz mal para mim. Porque eu absorvo muito, né? Essa é uma dor sem sentido, que você vai absorver e você não vai poder fazer nada com aquilo ali, certo? Eu estou falando de estar aberto à dor do outro, que vai precisar de você, e no sentido de que você pode fazer alguma coisa para transformar a vida daquela pessoa. Isso é importante. Se eu posso fazer uma oração por todas as pessoas que estão agora, nesse momento, nos leitos de hospitais, e ainda pior, esperando uma vaga para um leito de hospital, eu vou orar com muito amor, com muito acolhimento, e pedindo a Deus, a Jesus, a todos os anjos que possam atuar naquele momento, que estejam ali ao lado, passando a mão, sabe, trazendo um pouquinho de acalento ao coração, principalmente das famílias. Realmente é um momento de muita dor. Então a gente não precisa se expor a energias negativas simplesmente pela exposição. A gente precisa abrir o coração da gente para esse tipo de dor que pode ser transformada, seja através de uma ação concreta, seja através de uma oração, seja através da emanação de energias. Isso a gente pode fazer do bem, positivas. E se você está rodeado de coisa ruim, bombardeado de coisas ruins, tua energia não vai servir para mais ninguém, não vai servir nem para você, imagina para os outros. Então a gente precisa estar sempre protegendo as nossas energias, nosso espírito, fortalecendo através da oração e das ações concretas, porque a só oração não enche barriga de espírito. Eu sempre brinco e digo isso. E a Janilde está dizendo: Jesus disse, tive fome e vocês me deram de comer. E esse de comer, Janilde, não é só o material, é exatamente isso. É uma energia que você emana, que é uma energia poderosa e é do bem. E eu lembro dos exercícios da mediunidade, que você pode, inclusive em espírito, estar num hospital, abraçando alguém num hospital, orando ao pé do leito de alguém que esteja internado. Você pode fazer isso. O espírita, ele sabe, ele tem essa consciência. Claro, um espírita que já estudou bastante, suficiente para fazer esse trabalho, né? Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Mateus 25, 35 a 45. Capítulo 25, versículo 35 a 45. Então, são essas... Quem é esse estrangeiro? É o outro. Estrangeiro é aquele que vem de fora. Basta que venha de fora de mim, que não seja eu mesma. Para mim, o meu vizinho é um estrangeiro e eu tenho o quê? Segundo a palavra de Deus, a responsabilidade do acolhimento. É exatamente isso, Janilde. Se a gente encarar as outras pessoas simplesmente, que não somos nós mesmos, como pessoas que precisam de acolhimento, imagine que mundo rapidamente, mais rapidamente regenerado a gente vai ter, tá bom? Eu queria agradecer imensamente aqui a presença de todos vocês. Não tenham, queria deixar isso bem claro, não tenham medo de sentir dor. Essa capacidade de sentir a dor do outro é a capacidade que é adquirida por muitos e muitos períodos evolutivos na vida da gente. Eu estava no Evangelho com a minha irmã hoje e ela disse assim: não tenham dúvida que hoje nós somos a nossa melhor versão. Olha só, se a gente vem de uma evolução espiritual, não é isso?
A gente que é espírita acredita. A gente vem evoluindo espiritualmente. E a gente acredita também que a gente não regride, porque isso é um deferimento do amor de Deus pra gente. Se a gente já alcançou uma determinada evolução espiritual, a gente não vai regredir. A gente pode até demorar mais ali naquele momento da nossa evolução, a gente pode até estagnar um pouquinho por ali, mas a gente não vai regredir. E se a gente não vai regredir, hoje nós somos a nossa melhor versão de nós mesmos espiritualmente. E a gente tem que ter isso em mente. Hoje eu já cheguei até aqui, eu quero passar tanto tempo ainda nesse momento de evolução mais dolorida da minha eternidade, ou eu quero evoluir para que na próxima vez que eu reencarne, ou mesmo na erraticidade, no mundo espiritual, eu esteja numa situação de mais iluminação, capaz de estar me sentindo melhor e de fazer mais o bem para outra pessoa. Então é muito simples. Hoje você é a sua melhor versão evolutiva, porque Deus dá esse presente pra gente. Ele não nos faz voltar lá do começo, não. Então a gente precisa daqui ter essa força, essa consciência e caminhar. E principalmente caminhar um pegando na mão do outro, tá bom? Vamos juntos. Já pensou que felicidade se a gente tivesse o poder dessa consciência? Eu acredito muito que no mundo espiritual a gente tenha. Ah, Gilbertine, tu lembra que a gente passou aquele tempo lá não sei aonde e a gente fez aquilo, a gente fez isso, deveríamos ter feito mais, mas não deu, a gente já sabe que tem possibilidade de fazer mais, então a gente pode fazer, tá bom? Queria agradecer então a todos que estão aqui e queria encerrar com uma oração, pedindo a Deus que essa dor do outro, ela nos toque de verdade, que a gente tenha a capacidade de sentir essa dor e não se calar diante dessa dor, que a gente realmente faça alguma coisa de concreto para minimizar o que for possível na dor do outro, certo? E a gente não se omita, que eu acho que o pior pecado de quem é espírita de verdade é a omissão, porque nós temos o conhecimento de todas as consequências da nossa omissão quando a gente deveria agir, quando a gente deveria fazer o bem. Então a gente tem essa responsabilidade muito maior, tá bom? Então agora a gente vai aqui sintonizar no bem, sintonizar na dor do outro. E eu peço que a gente faça nesse momento uma reflexão sobre essa dor do outro. Como eu me comporto diante da dor do outro? Se eu não ligo, se eu não me importo, eu não estou evoluindo. Vou ainda penar bastante para chegar um degrauzinho acima na escala da minha evolução espiritual, que é o que a gente deveria querer, o mais assim absurdamente de verdade é evoluir, né? Então, Pai, para encerrar essa prece, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui conversando, refletindo, orando, porque essas conversas são orações no seu estado mais puro, que é quando a gente está elevando o nosso pensamento ao Senhor, pedindo que essa luz que nos ilumina também traga a consciência de que sozinhos não somos ninguém e que nós crescemos quando ajudamos outros a crescerem, que nós somos amor quando a gente sabe dar amor a outras pessoas e que nós resgatamos a nossa evolução espiritual, que nós resgatamos o nosso amadurecimento da alma, do espírito, quando a gente realmente faz isso pelo outro também. Egoísmo não leva ao amadurecimento e à progressão e à evolução espiritual. Que a gente saiba sair do nosso casulo, que a gente saiba sair da nossa situação confortável para perceber ao nosso lado quem não está do mesmo jeito, quem precisa realmente que a gente se manifeste e que essa manifestação seja de amor
e que essa manifestação seja de desejo absurdamente lindo de fazer pelo outro aquilo que Jesus disse que é amar ao próximo, fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Então, nesse momento a gente pede por todas as pessoas que estão em desespero, que estão envoltas tão grandemente em dor que não conseguem olhar nada mais ao seu redor, nem dentro de si. Que essas pessoas consigam amenizar um pouco a sua dor e perceber que inclusive a própria dor traz crescimento e é necessária para que a gente evolua e que a gente aprenda a amar também. Então, nesse momento a gente encerra a nossa conversa da quinta-feira, eu vou pedir para vocês, ter feito um bem assim muito grande. Se você não vai fazer evangelho no lar, abra o seu evangelho aleatoriamente, leia 3 minutos, no outro dia você lê 4 minutos, 5 minutos, daqui a pouco você está lendo capítulos inteiros, porque esse é o alimento do espírita, é o alimento do ser humano que quer realmente fazer a diferença e quer seguir aí nesse caminho da evolução, tá bom? Janilde está lembrando aqui. Tu quer entrar, Janilde, um pouquinho? Faz o convite aí, como é que é? Pede aí para entrar que eu te coloco aqui. O que vocês fizerem, alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Que assim seja, amém, graças a Deus. Aí eu pergunto para vocês, se aquilo que a gente faz ao menor do nosso irmão, se a gente chegasse para Jesus, estivesse aqui na frente da gente, e a gente pedisse para ele, Pai, me perdoa, só uma coisa simples, me perdoa, e ele dissesse, não, meu filho, nem peça, não tem perdão, e aí, como é que você ia se sentir? Se a gente pedisse, me dá pão, me dá água, me dá um carinho, me dá um abraço, e ele não, e não, como é que você ia se sentir? Pense quando você negar a um irmão seu em situação desesperada, negar de você para ele. Pense no que você sentiria se fosse Jesus negando para você, se fosse Deus te dizer, não, meu amigo, esquece. Pense nisso e aí você coloca isso para o outro. Pense em você fazendo isso com o outro, tá bom? Vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o convite do Lamana, esse lar assistencial Maria de Nazaré, tão importante na minha vida, nessa caminhada espírita, sentindo muita falta. Aquilo ali me fazia bem demais, fisicamente e espiritualmente bem, mas a gente vai se adaptando e a gente não pode deixar de caminhar. E a gente está caminhando juntos aqui toda vez na quinta-feira, através das nossas conversas também, tá bom? Meus amores, gratidão pela presença, tá bom? Tô vendo aqui vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a todos nós e que a gente realmente não tenha mais medo da dor do outro. Porque quando a dor do outro dói na gente, é um sinal que estamos evoluindo. Somos espíritas melhores, somos seres humanos melhores, somos pessoas mais dignas de estarmos aqui nesse momento, nessa caminhada de evolução. Um beijo grande, um abraço, Deus esteja com cada um, que a gente tenha muita saúde, nossos familiares, nossos amigos, e que a gente consiga superar tudo isso aí que a gente está vendo no mundo, tá bom? Boa noite.